Não faz muito tempo, os astrônomos olhavam para Marte e especulavam sobre estruturas que lembravam cidades. A vida marciana tornou-se um tema importante na cultura popular e na ficção científica. No entanto, com o desenvolvimento de telescópios mais avançados, a astronomia deu grandes saltos. E descobrimos que o planeta vermelho é estéril. Isso foi uma decepção para muitos, pois Marte é menor do que a Terra, perdeu rapidamente seu calor interno no passado e apresenta vestígios de enormes erupções vulcânicas em sua superfície, como a Olympus, que pode ser vista da Terra, mesmo sem um telescópio profissional. No entanto, as erupções vulcânicas em Marte cessaram há muito tempo, à medida que o planeta esfriou e solidificou internamente. Esse resfriamento enfraqueceu seu campo magnético, permitindo que o vento solar varresse sua atmosfera e a água restante congelou, se é que existiu vida, perecendo. Marte tornou-se um grande tema para tramas alienígenas e uma possível segunda casa para a humanidade no futuro. Em 1976, as sondas gêmeas Viking da NASA pousaram em Marte com o objetivo de responder a uma pergunta crucial: existe vida no planeta vermelho? Gilbert Levin, o principal investigador dos Vikings, supervisionou o experimento denominado Experimento de Detecção de Vida. Esse instrumento obteve respostas positivas para a presença de vida em ambos os locais de pouso. Em 1997, Levin concluiu que o experimento realmente detectou vida em Marte e defendeu esse ponto de vista desde então. Agora, mais de 4 décadas após o pouso das sondas Viking e com muito mais informações sobre Marte à nossa disposição, Levin acredita que a NASA não acompanhou adequadamente os resultados dos Vikings Landers. Tenho certeza de que a NASA tem conhecimento da existência de vida em Marte, afirmou o geomicrobiologista Pawit Gregoriou em um programa de entrevistas. O pesquisador alegou que a agência espacial está encobrindo a presença de alienígenas em Marte, descobertos durante suas missões anteriores. Ele acredita que essa descoberta pode ter sido intencionalmente ignorada devido aos planos da agência para uma missão tripulada ao planeta vermelho. No entanto, a NASA descreveu essas formas e imagens como cristais rochosos que estão sendo analisados. Tegoa Goel, especialista no estudo da vida microscópica no solo da Terra, afirma que os padrões nas imagens capturadas pelo Hubble Curiosity são semelhantes aos vestígios de fósseis que ele fotografou na Terra, os quais são evidências de vida com tecidos moles. Ao longo dos anos, a NASA registrou uma grande quantidade de filmagens em Marte, incluindo fotografias, vídeos e transmissões ao vivo dos OAS. Bem, um pesquisador sul-africano estava examinando algumas imagens e fez uma descoberta muito peculiar. Em uma imagem de 2006, ele identificou algo que parece ser um objeto voador não identificado OVN e que caiu no planeta vermelho. Jenny Watt estava analisando imagens capturadas pelo Moswicana Sansopta quando encontrou essa visão estranha na parte inferior do Kendall Chasma, um grande cânion no sistema Veus Marineris de Marte, considerado o maior cânion conhecido no sistema solar. Especificamente, Jenny se concentrou em uma trincheira estranha. No final da trincheira, há um disco perfeito que está principalmente coberto de areia e detritos, e atrás dele vemos dunas dispersas. Ward continua observando o que parece ser uma embarcação em forma de disco ou um objeto que veio em um ângulo muito baixo e colidiu com a superfície de Marte, deixando essa estranha formação. Em seguida, ele amplia a imagem do disco em forma de objeto, que ele supõe ter um diâmetro de 40 a 50 pés, apontando que tem aproximadamente a mesma largura da trincheira atrás dele. Ele observa que parece ser um disco parcialmente levantado de um lado, como se tivesse sido arado na superfície. Enquanto alguns comentaristas descartaram a descoberta como uma duna de areia ou lixo espacial, outros sentiram que era algo muito mais significativo, chamando de uma grande descoberta. Alguns escreveram coisas como: não há realmente nada que possa ser diferente de um objeto acidentado em forma de pires. Eu sei que eles têm medo de contaminação,
mas ainda assim eu gostaria que a NASA investigasse, diz Gene. Ele lembra que em 2013, a mídia foi agitada por relatos do que parecia ser um roedor espreitando entre as rochas em Marte. A imagem foi imediatamente apelidada de Rato de Marte e foi capturada pela câmera MAST do Rover Curiosity da NASA. A NASA explicou que esses resultados são claramente causados por processos conhecidos como erosão eólica e mecânica. Através do processo de abrasão e decomposição química, as rochas adquirem formas estranhas. Como pode ser observado, não havia muita motivação por parte dos cientistas da missão para investigar ainda mais o Rato de Marte. Assim, o Rover Curiosity seguiu em sua jornada, afastando-se da curiosidade. Em relação ao roedor petrificado, os cientistas costumam se divertir quando as pessoas veem roedores, lagartos e outras formas reconhecíveis nas rochas fotografadas pelo rover. Em um desenvolvimento mais recente, o Rover Perseverance, operado pela NASA, encontrou uma intrigante formação rochosa, semelhante a um donut, levantando a possibilidade de ter caído do céu. O rover capturou uma imagem de uma grande pedra escura com um distintivo buraco no centro. Ao redor dela, há outras rochas com uma tonalidade semelhante, indicando uma possível origem compartilhada que pode se estender além da superfície marciana. Os cientistas do Instituto SETI, localizado em Mountain View, Califórnia, sugeriram que a rocha em formato de donut pode ter um tamanho considerável. Um meteorito acompanhado por fragmentos menores foi descoberto, e essa descoberta não é sem precedentes. A missão Perseverance identificou previamente um possível meteorito logo após seu pouso em fevereiro de 2021. Além disso, seu antecessor, o Rover Curiosity, encontrou inúmeras rochas espaciais em Marte desde sua chegada em agosto de 2012, incluindo uma rocha metálica carinhosamente chamada Cacau. Curiosamente, não é a primeira vez que um rover em Marte encontra uma rocha com aparência peculiar. Em janeiro de 2014, o Rover Opportunity da NASA encontrou uma pedra com uma superfície branca e um interior vermelho, levando a equipe da missão a compará-la a uma rosquinha de gelatina. Tais reivindicações são o resultado de um fenômeno psicológico chamado pareidolia, que se refere à tendência do cérebro humano de detectar coisas familiares sem imagens aleatórias. Não são necessariamente evidências de que a NASA tenha adicionado intencionalmente algo. Além disso, outra imagem capturada pelo Rover Curiosity da NASA mostra uma cena adicional. A descoberta feita pelo rover de uma estrutura rochosa incomum em Marte desencadeou especulações sobre a possibilidade de existirem passagens alienígenas no planeta vermelho. As rochas marcianas são conhecidas por suas aparências peculiares. Desde que essa imagem foi divulgada ao público em geral, houve uma grande especulação sobre o que poderia ter causado a aparição de uma passagem semelhante a uma porta ao lado de uma colina marciana. A imagem foi capturada pela câmera MAST do Rover Curiosity em uma série de fotografias brutas. Alguns entusiastas de OVNIs analisaram a imagem e sugeriram que ela parecia ser a entrada para um túnel subterrâneo secreto, oferecendo um vislumbre mais amplo da paisagem ao redor. Isso levou as pessoas a se questionarem se finalmente teríamos a prova que buscamos ao longo de nossas vidas e se seríamos capazes de ver alienígenas. A porta acabou por ser apenas uma pequena fenda em uma colina marciana que, à primeira vista, parecia uma passagem interdimensional. Devido à diferença da superfície marciana em comparação com a Terra, as imagens de Marte podem ser bastante enganosas. Uma rocha estranhamente erodida pode se assemelhar a uma figura específica, como um penhasco que se parece com um rosto quando iluminado de determinada maneira. Recortar e ampliar as imagens pode destacar pequenos detalhes. No entanto, os cientistas da NASA enfatizaram o pequeno tamanho da fenda em questão. Ela tem apenas cerca de 30 por 45 centímetros de largura. Embora não possamos ter certeza se os marcianos usam pequenas portas, a NASA está confiante de que essa porta é apenas uma pequena fenda rochosa. Isso não diminui a empolgação de descobrir rochas e características
estranhas na paisagem marciana. O fato de termos robôs com rodas explorando a cratera de Gali e transmitindo fotografias de outro planeta é, sem dúvida, o aspecto mais mágico de tudo isso.